A tristeza, ela é como se fosse a porta de entrada ou início para visualização para visualização de uma miséria interna. É a janela para os pecados, né? Internos. Então, assim, sem essa motivação da tristeza, ou a pessoa que odeia ficar triste, né? Ou não consegue lidar com esse sentimento, ou não consegue entender a profundidade desse sentimento, essa pessoa provavelmente nunca vai conseguir fazer exame de consciência, não vai conseguir olhar para dentro, né, desse prédio interior. Então, a tristeza ela não pode dar medo na gente. E aí, é muito difícil a gente conseguir pensar numa pessoa que consiga ter um mínimo de profundidade diante da vida e mínimo de seriedade com sua própria história e que não fica triste nunca. Quer dizer, a pessoa que nunca se entristece, né, é uma pessoa esquisita. Agora, o que tem que ver é o que vai fazer com o próximo passo, né? Quer dizer, a pessoa que está sempre triste pelos mesmos motivos, atenção, aí é uma outra história, né? Ou então a tristeza como doença, bem, uma outra história. Ou remordimento, ou remorso, é uma outra história, mas esse princípio, né? Essa principiologia existencial, ela precisa estar presente, porra. Assim, se é uma pessoa que nunca não tem motivação a novas tristezas, quer dizer, porra, seria bonito a gente poder ficar triste uma vez por dia, algumas vezes por dia, a gente ter qualquer coisa de tristeza no nosso dia, uma pessoa que está sempre alegre, sempre feliz, sempre uma boba alegre. Ela não conseguiu entender muito do que é a vida, né? Quer dizer, ok, a gente tem, numa dimensão do nosso espírito, obviamente, a gente tem a alegria, sobretudo a esperança, né? Essa sim, né? Mas essa coisa da tristeza, ela é fundamental, porra, tá maluco? Agora, claro, viver em tristeza sem pelos mesmos motivos, pronto, é outra história. Isso é um pacto com o diabo, é um pacto com o demônio. Agora, o que ocorre é que no Brasil, sobretudo, mas não é mais no Brasil não, antigamente a gente até podia falar isso, mas hoje em dia acho que tem uma democratização da estupidez. Então acho que isso aí tá todo 100% disponível para qualquer imbecil de qualquer parte do mundo, de qualquer idade, que é a coisa do chão. O chão, você tem que tomar uma decisão na tua vida em algum momento, né? Quer dizer, o chão é uma coisa que você passou, né, e ficou para trás, ou ele está sempre se movendo embaixo dos teus pés. Essa é uma decisão que você vai tomar. E de que chão eu estou falando? Estou falando do passado, porra. Estou falando do passado, porra. Isso é uma decisão que você tem que tomar na vida, né? Não tem muito mistério, não. É uma decisão que você tem que tomar na vida. Uma das fontes mais certas para a estupidez, no fundo, e para essa outra tristeza, para a tristeza opressora, e não para a tristeza catártica, né? Não para a tristeza reveladora, mas para a tristeza opressora mesmo, né? É justamente essa incapacidade de algumas pessoas de caminhar e entender que o chão fica para trás, porra. Quer dizer, isso é uma decisão que você tem que tomar na tua vida em algum momento, não tem jeito. Não tem jeito. Eu atendi uma vez uma menina, uma moça, né? Uma moça. Eu atendi já tinha filho, tudo, né? Casada e tal. E ela mesmo trazia para o momento presente uma vez que a irmã dela tirou o computador da tomada. Ela tinha, sei lá, a mulher tinha 40 anos, né? E numa certa briga ali, com 12, 13 anos, ela estava fazendo um desenho no paintbrush, colorindo os cabelos de um boneco de mangá japonês, né? Então ia pintar de amarelo o cabelo lá do rapaz que ela estava desenhando um boneco de mangá, tinha aprendido paintbrush. E aí ela clicou no amarelo, naquela baldezinho de tinta, né? Você clica e tudo fica colorido. E aí, antes de que acontecesse essa grande magia, esse grande feito da arte contemporânea, né? Coloriu o cabelo de um boneco de mangá feito no paintbrush por uma garota de 12 anos. A irmã dela puxa o computador da tomada e naquela época não tinha salvamento automático, ela perde aquela obra-prima, né? Então, realmente, o Ocidente não viu à luz mais um Picasso, né? Um Modigliani, não viu um Mondrian, um Bernini, nada, né? Quer dizer, perdemos aquele talento, porque a irmã, um pouco mais velha, com 13 anos, puxa da tomada o computador da minha paciente, que tinha 12 anos na época. E pronto, a mulher tinha 40 anos e trazia isso para valor presente e, de fato, ela convivia com essa tristeza. Essa coisa estava presente dentro dela, né? Pronto, é isso que eu estou dizendo, é como se fosse um bloco de gelo, como se a pessoa estivesse andando na Antártida e já viram aquelas calotas de gelo que a pessoa pode andar, mas a calota de gelo continua se movendo, então ela chega na beira da calota de gelo
E tem que voltar, porque não tem mais para onde ir. Você não é um chão fixo, não é um chão que ficou para trás, é um chão que está se movendo junto com seus pés e a pessoa tem que começar a andar em círculo. Você imagina, visualiza uma calota de gelo que se descola, você está em cima dela, né, na Antártida, e você tem que andar e você anda, só que você chega na borda da calota, você tem que fazer o quê? Tem que continuar andando ali, continuar andando. A pessoa está andando em círculo. E é a calota de gelo que define o movimento da pessoa, não são as próprias pernas, né? Independente de para onde você ande, depende, né? A calota de gelo com a corrente marítima que vai te levar para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, você está à deriva. Ocorre que esse passado vivenciado desse modo, ele é propriamente a deriva existencial. É o lugar onde muitas pessoas estão hoje, né? Numa deriva existencial, porque os pés estão fixados numa calota de gelo da vida passada que a pessoa não decidiu fixar. Falaram, pronto, acabou, está fixado, isso aconteceu há 40 anos, 30 anos, né? Não tem, atenção, não tem o que revisitar, não tem o que ressignificar, não tem, essa é uma bobeira no fundo, não há ressignificação possível para uma irmã que tirou um computador da tomada. O que é isso? Não tem como você ressignificar, ela tirou e está tirado. Porra, acabou, você não tem o que fazer diante disso, né? Não tem sequer uma possibilidade de tristeza com isso. Não é possível estar entristecido diante disso, né? Não aconteceu nada, porra. Absolutamente nada. Não aconteceu nada. Foi minha irmã que tirou da tomada. Pronto, acabou. Né? Aí a gente pode escalar para coisas mais graves, né? A gente pode escalar para qualquer coisa. Sei lá, minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 13 anos. Morreu. Tá morta. Desculpa falar, né? Não vai... Não tem o que fazer, você tem como ressignificar a morte da tua mãe. Essa expressão fácil hoje, ressignificar, foi um negócio muito fácil, né? Quer dizer, por que não significar? Dá o peso que a coisa tem, porque você vai ressignificar, vai inventar uma história? Não tem história, você ficou órfão com 13 anos, foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí é uma decisão. Pobre de mim, miserável que sou. Tantos têm mães que duram até a longa idade, até a minha velhice, né? E eu não, perdi minha mãe com 13 anos. Pronto, entendeu? Tá contando tua história é essa, então, a história da pessoa que está reclamando da vida. Esse é o significado que você dá para a coisa, né? Pronto, você tá aí, vai ficar triste, vai ficar entristecido, vai ficar fudido pro resto da vida. Então, essas calotas de gelo que são passado para muitos, você vai ver o que você faz com isso, né? Uma decisão. E o que ocorre é essa tristeza que acontece no peito. Essa aí não é a boa tristeza. Essa tristeza não é o sentimento fundamental, que é o princípio da confissão dos próprias falhas, da própria maldade interna, do próprio pecado. Olha, vou te falar, a tristeza que faz sentido, essa tristeza faz sentido, essa tristeza é muito boa, inclusive, é a tristeza pela merda que a gente é, né? E eu acho muito curioso.